A gente tinha uma vida muito feliz, muito. Apesar de todos os problemas que os amigos passam com as famílias, que eu passei também, nunca foi fácil falar sobre isso. Mas a gente tinha um grupo de amigos, todos homossexuais. Isso no Rio de Janeiro, Copacabana, anos 70, 80. A gente era muito feliz. A noite fervia muito, era um outro tempo. Tinha a ditadura, não era um tempo fácil, mas a gente era feliz. Nosso grupo se encontrava toda sexta, todo sábado. Isso era a melhor coisa da semana. Estar junto, sair, poder ser quem a gente era. E aí veio a AIDS, né? Em 5 anos, não tinha quase mais ninguém vivo desse grupo. A gente não aguentava mais. As pessoas iam sumindo. A gente ficava sem notícias. Até hoje eu penso nisso e não acredito como aconteceu. Este relato é do Luiz Carlos, um médico aposentado que mora no Rio de Janeiro e hoje tem 82 anos. Ele é um homem gay que testemunhou de perto o aparecimento e o avanço da epidemia de HIV no Brasil. HIV do causa cura. A esperança é uma evidência científica. Esse é o nome dessa temporada especial em que eu, Pedro Neves, jornalista e produtor cultural, e eu, Vivian Avelino Silva, médica infectologista e pesquisadora, vamos invadir os podcasts Saúde, Diversidade e Cultura Transviada e navegar com você para entender a história desse vírus que carrega até hoje um estigma muito forte. Nós vamos falar do seu tratamento, das formas de prevenção, de como o mundo e os artistas lidaram com ele ao longo do tempo e também falar da sua cura. É isso aí, ao longo de 5 episódios vamos compartilhar informações, vivências e também conversar com vários especialistas no assunto. Mais do que te informar, a gente também quer contar a história das pessoas cujas vidas foram atravessadas pelo HIV. Bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos. Estamos em junho de 1981. A revista científica MMWR, veiculada pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, publicou um artigo descrevendo 5 casos de uma pneumonia rara causada por um fungo chamado Pneumocystis carini, que hoje até mudou de nome e é chamado Pneumocystis jirovecii. Esses 5 pacientes tinham algumas características em comum que chamaram muito a atenção dos pesquisadores. Eram todos homens gays, jovens e que tinham boa saúde até iniciar esse quadro. Essa publicação foi o primeiro relato oficial da doença, que ficou posteriormente conhecida como AIDS. A primeira vez que falaram sobre o vírus na TV aberta brasileira foi nessa reportagem do Fantástico de março de 1983. Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há 2 anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Nos últimos 18 meses, cerca de 1.000 pessoas nos Estados Unidos contraíram esta doença e mais de 500 já morreram. O Drauzio Varela, médico oncologista que é comunicador, dispensa apresentações aqui, também recorda quando tomou conhecimento do que estava acontecendo. Eu fiquei sabendo da existência da AIDS num almoço na casa do Dr. Fernando Gentil, que era um cirurgião do Hospital do Câncer, aqui do AC Camargo, onde eu trabalhava, e convidou para vir dar um curso o Dr. Joseph Burchnall, que era o chefe da oncologia clínica do Memorial de Nova York, do Sloan Kettering. E lá, nesse almoço, ele disse, olha, está acontecendo uns casos estranhos de pneumonia por Pneumocystis carini em jovens que não sem nenhum grau de imunodepressão demonstrável. E, ao mesmo tempo, surgiram na Califórnia, na área de São Francisco, Los Angeles, casos de sarcoma de Kaposi disseminado em jovens.
achei aquilo tão esquisito. E falei, coincidentemente, todos esses jovens são homossexuais, masculinos. Eu fiquei invocado com aquilo, sabe? Eu, na época, estudava muito imunologia, eu era o chefe do serviço de imunologia do Hospital do Câncer, que na época tinha gente que dizia que não, que a imunodepressão era causada pelos poplars, que era um tipo de uma substância que o pessoal cheirava nas baladas aí para aumentar o prazer sexual, etc. Havia 1000 teorias do que poderia ser. Fiquei muito curioso e acompanhando o que saía. Mas as coisas naquele tempo demoravam muito para chegar. E aí eu entrei em contato com o Burchnall lá em Nova York. Ele tinha mandado alguém aqui, o Herbert Ettgen, aqui para o Brasil, para ver a experiência nossa com o BCG oral no tratamento do melanoma maligno. E aí me passou para o Ettgen, e o Ettgen disse, olha, vem cá, passa um tempo com a gente aqui, faz um estágio de 3 meses na imunologia. E eu fui para lá, fui para Nova York. Naquela época era difícil fazer isso, porque a passagem era muito cara, o real valia muito pouco, nem era real, eram os cruzeiros, valia muito pouco, era um inferno. Aí chego lá, eu caio no epicentro da epidemia americana. E fiquei muito chocado. Eu era oncologista, estava habituado a lidar com doentes graves, ver gente morrer, etc., se é que a gente um dia se habitua a isso, né? Mas o que chamava a atenção lá é que eram muito jovens. Jovens com sarcoma disseminado, com lesões hepáticas, lesões pulmonares. Não demorou para que o vírus chegasse e se espalhasse pelo Brasil também. Drauzio era até então o único médico que tinha visto a epidemia de perto nos Estados Unidos. Mas a AIDS, infelizmente, também foi virando uma realidade por aqui. Daí, em 1986, um pouco mais tardiamente do que o restante do Brasil, eu costumo dizer que o HIV chegou via aérea a Manaus. Essa que vocês estão ouvindo agora é a doutora Adele Benzaquem, diretora médica do Programa Global da AIDS Healthcare Foundation e também diretora da Fiocruz Amazônia. Ela iniciava sua carreira na medicina em Manaus justamente nessa época. A primeira paciente que eu acompanhei era uma paciente com uma doença hematológica que tinha tido inúmeras transfusões, principalmente no Rio de Janeiro. Mas logo o vírus navegou por todos os rios da Amazônia e atingiu os 62 municípios. Eu diria também que, sob o ponto de vista profissional, era muito difícil. Para que tu tenhas uma ideia, os hospitais não estavam estruturados para receber pacientes com HIV. E como deve ser do teu conhecimento, na época, tinha que ter UTI específica para paciente vivendo com HIV/AIDS, né, com AIDS. E os hospitais não queriam atender. Então, eu cheguei muitas vezes aí ao Palácio do Governo com uma paciente que ninguém aceitava que ela fosse internada. O medo em atender pacientes com HIV era imenso e perdurou por muitos anos. O jornal O Globo, de junho de 1987, relata o impasse que havia no Instituto Médico Legal, o IML, do Rio de Janeiro, onde legistas se recusavam a ter contato com cadáveres de pessoas que morriam contaminadas pelo vírus. A mesma matéria de jornal conta ainda que o Ministério da Saúde tinha acabado de publicar uma cartilha em que recomendava que os corpos deveriam ser entregues às famílias em caixões lacrados. Se a desinformação em relação aos mortos era imensa, o preconceito e o isolamento dos pacientes vivos e diagnosticados era maior ainda. A Camila Piccone, enfermeira do ambulatório que cuida de pessoas vivendo com HIV no Hospital das Clínicas de São Paulo, também conversou com a gente sobre isso. E eu lembro muito bem de falas de outros profissionais, até da minha área, em que distinguia-se a pessoa, né, que estava sendo assistida ali muitas vezes no corredor, né, daquela sala de emergência, que ele era assim, olha, toma cuidado que esse daqui, ele tem HIV. Então, essa fala ficou comigo por muito tempo, né, até quando
eu comecei a trabalhar com esse público e eu falei, poxa, a gente realmente precisa ter um preparo melhor desses profissionais para iniciar no mercado. Porque isso não era uma fala de um profissional que estava iniciando como eu era recém-formada na época, mas era um profissional que já estava atuando no mercado há um bom tempo. Eu lembro que eu encaminhei um paciente que estava tendo problemas de visão, mandei para um oftalmologista, que era um oftalmologista, professor da faculdade, etc. Ele examinou o doente, quando estava no meio do exame, o doente perguntou se o vírus não podia causar esse problema. Ele falou, que vírus? E eu tinha posto no relatório, ele que não leu direito. Quando ele falou que vírus, o médico interrompeu o exame, foi para trás da escrivaninha e abreviou a consulta o máximo que ele pôde. Era uma desinformação. O médico infectologista Esper Calais é professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Ele conta que viu o HIV ser descoberto em seu primeiro ano de faculdade como estudante. A partir de então, a trajetória dele como médico mudou completamente. Ele testemunha aqui sobre como era a rotina de um hospital naqueles primeiros anos. Eram as pessoas de tudo quanto é tipo. Tinha homens, garotos jovens, tinha homens mais velhos, tinha as mulheres, tinha a pediatria não admitia crianças com HIV, então eram todos concentrados naquele mesmo local. Algumas crianças internadas lá, e era quase que uma mística envolvendo esses pacientes que tinham na enfermaria. Aí a gente começou a ter contato com eles e deu para perceber como eram pessoas que eram extremamente discriminadas, não só na sociedade, como depois do diagnóstico principalmente, mas até na cadeia de assistência médica por parte de todos nós. Eu me lembro muito bem que todos os procedimentos eram realizados na enfermaria de moléstias infecciosas. Não havia, por exemplo, a admissão de se ter pacientes com insuficiência renal fazendo diálise no andar da nefrologia. Gente que tinha problema gastrointestinal não ia para gastroenterologia. Gente que precisava de fazer um pós-operatório era feito na enfermaria de moléstias infecciosas. A pneumologia não fazia broncoscopia de paciente com diagnóstico de infecção por HIV. A ginecologia não admitia pacientes com mulheres que tinham feito o diagnóstico durante o pré-natal. Os eventos dessa época foram muito marcantes, como a doutora Adele Benzaquem nos conta aqui com muita emoção. Ouvir um pouco desses relatos pode ajudar a ter uma dimensão do que foi viver e presenciar esse início da epidemia. Tem pessoas que se perderam no caminho, né? E eu me lembro muito bem de um casal que, quando eu fecho os olhos, ainda vejo a imagem dos dois, porque a história foi assim: ele foi doar sangue para um amigo do trabalho, e daí, como deu positivo, eles encaminhavam para a gente lá no Alfredo da Mata para fazer a visita, para chamar a pessoa, para falar o diagnóstico. E daí ele veio, a assistente social foi fazer a visita e ele veio para a consulta comigo. E na consulta, o grande drama dele é que ele estava com um casamento marcado daqui a 15 dias. E se ele contaria para a noiva antes ou depois do casamento. E ele queria que eu decidisse isso junto com ele. E daí a gente decidiu que ia contar antes, aí trouxe a noiva e a decisão. Me lembro da preocupação dela quanto a filhos. E, obviamente, naquela época, a gente recomendava que não tivessem filhos, né? Muito diferente do atendimento de hoje em dia. De repente, um amigo sumia. A gente procurava saber dele, mas não tinha notícia nenhuma. Alguns voltavam para casa das famílias. E a família não dava notícia. A gente era até agredido pelas famílias no telefone. E outros morriam na nossa frente. Foi todo mundo morrendo. Teve uma semana em que a gente foi a 2 enterros de pessoas conhecidas. Não gosto de lembrar. A Raquel Ávila, que recebeu o seu diagnóstico em 1991, dividiu conosco um relato sobre a extrema desinformação e preconceito que cercava o vírus na época. Porém, eu estava noiva, quase para casar,
e eu fiquei com meu noivo, né? E poucos meses depois, ele apresentou algumas alergias, né? Nas mãos, na virilha, ficou com febre. Em poucas semanas, ele foi parar na UTI com, assim, 30% de um pulmão funcionando. Foi um negócio muito louco, ele era novo também, tinha 8 anos a mais que eu, mas era super jovem, né? Demorou bastante tempo na época para descobrir que era o HIV. Quase não se falava a respeito. A gente via na TV alguma coisa ali, Freddie Mercury, né? Depois o Cazuza, mas ainda não era tão falado. Então, depois de quase 30 dias aguardando o resultado de exame, ele na UTI do hospital, os médicos vieram com o resultado do exame, né? E aí foi um susto muito grande, porque na hora que o médico falou, olha, tava eu, a mãe dele, né, minha sogra na época, mais uma irmã dele, e ele falou pra gente, e eu tomei um susto enorme e falei, já pensei assim, bom, já sabia que ali eu já tinha grandes chances de também ter, né, o HIV. Talvez as novas gerações não consigam entender o que foi iniciar a vida sexual nesse cenário ameaçador, marcado por preconceito, desinformação e estigma. Para a população LGBT, isso foi ainda muito pior. Eu sempre tive medo de contrair HIV, né? Eu tive uma experiência em 1991, nunca vou esquecer. Foi quando eu comecei a minha vida sexual com homens, né? Esse é o filósofo Cláudio Lazas, que, assim como Luiz Carlos, também é um homem gay que presenciou a epidemia, mas no caso dele, a vida sexual começou bem no auge de todo o processo. E aí, uma das primeiras transas que eu tive estourou a camisinha, né? E isso foi no auge da AIDS. Então, assim, eu tinha muito medo de contrair HIV, porque na época era uma sentença de morte praticamente. Não tinha um tratamento adequado. Em poucos anos a pessoa desenvolvia AIDS e tal. Então, eu passei a vida inteira com muito medo de contrair HIV. No início da epidemia, os pacientes com AIDS eram, em sua maioria, homens gays, mas depois de pouco tempo também foram identificados casos em pessoas que faziam uso de drogas na veia, pessoas com hemofilia, que recebiam múltiplas transfusões de sangue e em trabalhadores do sexo. Nessa época foi criado o conceito dos grupos de risco para AIDS. Esse conceito definia que pessoas pertencentes a determinados grupos é que tinham risco de ter a doença. Jornal O Estado de São Paulo, de 2 de agosto de 1994. Segundo a coordenadora do Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Lair Guerra de Macedo, as autoridades brasileiras estão particularmente preocupadas com 2 grupos de risco: a dos usuários de drogas injetáveis e dos homossexuais masculinos, que trocam frequentemente de parceiros. Minha gente, vocês estão vendo que o conceito de grupo de risco se perpetuou. Nessa matéria de 1994, ou seja, 13 anos depois do início de tudo, ainda se falava assim, e pior, a associação da homossexualidade com a promiscuidade era sempre insinuada. A mesma matéria fala sobre um projeto de distribuição de seringas descartáveis e o teste de uma suposta vacina desenvolvida na França. Não serão aceitos candidatos pertencentes a grupos de risco, homossexuais promíscuos, viciados em drogas e gestantes. Aqui no Brasil, a imprensa tratava a AIDS como peste gay, não é? O que foi um desserviço absurdo, porque se é uma peste gay, as mulheres estavam livres, os homens heterossexuais também não correriam nenhum risco, né? E foi através da imprensa que a gente conseguiu desmistificar esse absurdo. E quando fala imprensa, né, imprensa naquele tempo era diferente da imprensa de hoje. Estamos falando de 40 anos atrás. Médicos sérios não falavam na imprensa, rádio, televisão, jamais, porque isso era interpretado como sendo autopropaganda, não é? Então, a imprensa era muito desinformada, os jornalistas eram muito desinformados. E a AIDS colaborou muito, porque
Nós só conseguimos mostrar que não era uma doença exclusiva dos homossexuais quando começaram a morrer as mulheres e os usuários de drogas injetáveis, que eram homens na maioria, na quase totalidade, heterossexuais, etc. E a própria classe médica era desinformada de um jeito, né, que dava vergonha. O Drauzio nos explica aqui o sentimento que rolava na época. É justamente nesses primeiros anos em que o estigma da doença vai se instalar de vez no inconsciente coletivo. Isso porque o conceito dos grupos de risco tinha 2 grandes problemas. O primeiro deles é que ele é equivocado na sua origem. Qualquer pessoa pode pegar o HIV e desenvolver AIDS caso não faça o tratamento. Qualquer pessoa, sendo ou não desses grupos. Mas, como esse conceito ficou enraizado na cabeça das pessoas, muita gente achava que realmente não corria risco, já que não fazia parte de nenhum desses grupos. Era muito comum ouvir de homens héteros que era uma doença de homens gays, chegaram a falar em câncer gay, olha que horror. Bem, o segundo problema desse conceito dos grupos de risco foi, obviamente, trazer ainda mais estigma contra pessoas que já sofriam muito preconceito na nossa sociedade. O Beto de Jesus, que é ativista LGBT e gerente de prevenção, testagem e advocacy da AIDS Healthcare Foundation, também falou com a gente sobre isso. A luta que nós travamos com o HIV, parece que o governo, o Ministério da Saúde, não utiliza dos aprendizados do HIV para a Covid. Por exemplo, falar em grupo de risco. Grupo de risco é uma estupidez absurda. Fale de pessoas mais vulneráveis a. Então, pessoas que têm diabetes, pessoas cardíacas, pessoas com pressão alta, pessoas que são mais... Elas estão mais vulneráveis. Porque quando eu falo grupo de risco, eu digo que são só essas pessoas. Por que a gente tem hoje uma dificuldade de entendimento da juventude em relação ao não uso de máscara, do não isolamento social? Por quê? Porque está na cabeça das pessoas que eu não sou grupo de risco, eu não pertenço, né? E a mesma coisa aconteceu com a AIDS, porque quando a gente falava grupo de risco, a AIDS é uma doença democrática. A AIDS é uma doença que pega gay, que pega não gay, que pega mulher trans, que pega todo mundo, né? O modelo que a gente tem aqui é um modelo diferente, que está nas populações que a gente diz mais vulneráveis ou população-chave. Mas isso não significa dizer que na população heterossexual você não tem HIV. Claro que tem, é óbvio que tem. Então, toda vez que você circunscreve uma doença dentro de um grupo chamado um grupo de risco, você estigmatiza essas pessoas e você tira das outras pessoas a compreensão de que elas também podem estar vulneráveis a esse tipo de doença. A sociedade não gosta, o pessoal acha estranho. Nós dois brincando de médico, nós dois com esse tamanho. E com essa nova doença, o mundo todo na crença que tudo isso vai parar. E a gente continuando, deixando o mundo pensar. Minha mãe teria um ataque, seu pai uma paralisia. Se por acaso soubessem que a gente transou um dia. Essa canção que vocês estão ouvindo foi composta pelo Mário Manga bem na virada dos anos 80 para os 90. A Cássia Eller gravou e foi um relativo sucesso. Ela se chama Rubens e foi pioneira na época ao falar de um amor homossexual. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para os versos. E com essa nova doença, o mundo inteiro na crença que isso tudo vai parar. Falando sobre o que muitos diziam na época, que a AIDS tinha chegado para acabar com a homossexualidade. Havia até o discurso de que seria um castigo divino, aquelas coisas. E a letra mostra também como o estigma da AIDS sobre os LGBTs só aumentou, e muito, o preconceito com esses grupos. A gente é homem, o povo vai estranhar. Rubens, para de rir, menino. Se a tua família descobre, eles vão querendo se engolir. Eu não vou estar aqui, provavelmente, quando acontecer a próxima pandemia. Mas vocês que são jovens, que vão estar aí na linha de frente, proíbam as pessoas de usar esse termo grupo de risco. Proíbam. Não existe grupo de risco para doença nenhuma. Você tem comportamento de risco, que é outra coisa, não é? Porque o grupo de risco divide os cidadãos e cidadãs entre os que pertencem e os que não pertencem ao grupo de risco. Aqueles que não pertencem acham que estão imunes, né? Hoje é muito claro que toda pessoa viva tem vulnerabilidade ao HIV.
Essa vulnerabilidade pode ser maior ou menor, e as formas de prevenção do HIV devem levar essas características individuais em consideração. A gente vai falar mais sobre isso no terceiro episódio dessa temporada, que é dedicado a tratamentos e prevenção do HIV, então não perca. Estigma, substantivo masculino, marca ou cicatriz deixada por ferida, sinal natural no corpo, o que pode ser considerado ou definido como indigno, desonroso. O que o HIV fez? O HIV colocou a sexualidade na sala da casa. Ele trouxe a discussão da sexualidade de uma forma muito forte. E se você aproveitar essa discussão de um jeito ok, ela é muito boa. O problema é que as pessoas pegam de um jeito da culpa. A culpa e o pecado é um controle. O Beto de Jesus, que está falando aqui novamente com a gente, analisa muito bem toda essa construção que foi feita ao associar homossexuais ao HIV. E também fala da importância do apoio e acolhimento para ajudar não somente no tratamento da doença, mas para ajudar a derrubar esses muros que foram erguidos com base em tanta desinformação e preconceito. Porque a minha mãe é uma lutadora desde sempre, assim, dos movimentos sociais e tudo mais. E um dia eu estava na casa da minha mãe e aí eu tinha acabado de chegar para ficar com ela, e aí um amigo meu me ligou que ele tinha pegado a revelação do teste, estava positivo, ele estava super mal. Aí eu peguei e falei, mãe, eu vou precisar voltar para casa, porque tem um amigo que está muito mal, eu preciso encontrar com ele. Mas aconteceu o que, meu filho? Eu peguei e falei assim, ele acabou de receber um diagnóstico do HIV e, assim, é muito complicado, porque a família dele tem muita dificuldade, porque ele é gay, isso vai ser muito complicado, não sei o quê. Falei, eu volto outro dia. Aí eu estava saindo, minha mãe me pegou pelo braço, me puxou, olhou para mim e falou assim, se um dia isso acontecer com você, eu quero ser a primeira pessoa a saber. Sempre foi assim? Não, porque as histórias nossas histórias gays, não é um conto de fadas. Você constrói, assim, minha mãe não nasceu já assim totalmente pronta e super, não, a gente teve problemas super sérios. Por quê? Porque a sociedade é tão difícil, porque ela vai colocando tijolos entre as pessoas, e quando você percebe, tem um muro. Tinha um muro entre eu e minha mãe, porque a minha mãe escutava, todo gay é promíscuo, bota um tijolinho. Todo gay não gosta de trabalhar, coloca um tijolinho. Ah, todo gay é não sei o quê, coloca outro tijolinho. Chega uma hora que as pessoas não se veem, e você só pode amar o que você conhece. Falar que você ama o que você não conhece é mentira, não é amor. Não é amor. Então, assim, e às vezes, para desconstruir esse muro, não é brigar com a minha mãe. Desconstruir esse muro é trabalhar em outras estratégias que atacam tanto a minha mãe, quanto a minha tia, quanto outras pessoas, porque são essas informações equivocadas, essas informações erradas, essa falta de política, essa falta de entendimento que nós, gays, lésbicas, sexuais, travestis, transexuais, intersexos, queers, assexuados, nós somos cidadãos e nós temos direito à parte que nos cabe. Não é uma cidadania de segunda categoria, né? E a gente está num momento difícil aqui nesse país, porque a gente está vivendo uma acepção de pessoas, um apagamento de pessoas, a gente está vivendo um linchamento de pessoas. Se você é da ciência, se você pensa com a ciência, se você usa de referenciais da ciência, nesse país hoje você se torna proscrito. E a gente volta a falar aqui da importância do apoio e do acolhimento em uma doença cercada de tantas reações violentas que resultam em um isolamento dos doentes. Por mais que a gente tenha avançado muito em relação a tudo isso, até hoje, mais de 40 anos depois do início da nossa história, o estigma e o preconceito seguem rondando as pessoas que vivem com HIV. Isso aparece na fala do Cláudio, que nos contou há pouco que tinha muito medo de contrair o HIV e traz aqui esse belo relato. As pessoas, que uma parte muito nociva, né, do preconceito, acho que a parte mais sombria, né, é o isolamento das pessoas. Então, quando elas ficam isoladas, elas não conseguem se juntar, elas não têm força. Então, essa questão trabalhista é uma questão que atrapalha muito, né, a união das pessoas com HIV. Então, se eu tenho HIV, eu não posso contar para ninguém, porque se as pessoas souberem, isso pode chegar aos ouvidos, né, de colegas de trabalho, depois do meu chefe, e aí eu vou ser mandado embora, né.
Então, se eu não posso falar para ninguém, eu, fulano A, tenho HIV, o fulano B, que é meu amigo, também tem, o C, que é meu amigo, também tem. Só que nós não podemos falar um para o outro. E nisso, né, nós ficamos isolados. Então, assim, eu não sei formas de tratamento, não sei estratégias de cuidar da minha saúde a longo prazo, não sei nada, né? Como agir sexualmente, né? Se eu conto ou se eu não conto para as pessoas que vão transar comigo, como que eu ajo, se a pessoa, se eu quero contar, o que eu faço, tal. Então, se eu pudesse contar isso para as pessoas, né, isso me daria uma potência, como você falou, né, me daria uma força muito grande, né, para lutar pelos meus direitos, inclusive no mercado de trabalho e tal. Mas as pessoas, elas ficam isoladas e isso tira totalmente a força delas, né, até a ponto de você achar que tem muito pouca gente que tem HIV, mas quando eu, por exemplo, quando descobri que tinha HIV, eu comecei a contar para todo mundo, porque eu queria justamente tirar o estigma de cima disso, né? Então, eu tinha amigos que pediam para eu não contar, falavam assim, não, mas você não pode contar. Eu falava, mas eu quero contar, porque eu sempre tive preconceito, eu não quero que as pessoas tenham. Então, eu quero que as pessoas saibam que eu tenho HIV. Eu lembro quando eu descobri, eu não tinha a quem recorrer, né? Então, eu contava, inclusive, para as pessoas, se alguém tivesse HIV, para a pessoa poder conversar comigo, ou se alguém tivesse um amigo que descobrisse que tem HIV, que pudesse passar o meu contato para a pessoa entrar, né, conversar e tudo mais. E depois que eu comecei a contar, muitas pessoas se revelaram. Eu fiquei muito surpreso com a quantidade de pessoas que tinham HIV. E muitos amigos começaram a me mandar contatos de amigos que descobriram. Então, foi muito legal eu contar, assim, porque eu acho que eu pude ajudar muita gente com a minha experiência e ser ajudado também, porque essa rede que se formou, eu tenho, por exemplo, um grupo de WhatsApp com amigos que têm HIV. O número de pessoas vivendo com HIV foi aumentando desde o início da epidemia. Hoje, mais de 37 milhões de pessoas vivem com HIV em todo o mundo. No Brasil, a estimativa feita no final de 2020 era que cerca de 936 mil pessoas viviam com HIV, o que corresponde a 0,4% da população total no país. Quando eu descobri que tinha HIV, isso foi em 2011, racionalmente eu sabia que o tratamento era muito avançado, que as pessoas não desenvolviam mais AIDS, não morriam de HIV. Só que na minha cabeça, mesmo racionalmente sabendo de tudo isso, emocionalmente foi ainda uma reação dos anos 80. Então, eu achava que eu ia morrer em pouquíssimos meses, né? Então, eu chorava desesperadamente o dia inteiro. A pessoa, assim, que mais me apoiou foi o meu marido, que na época era meu namorado, né? Eu contei para ele e ele foi assim, era a pessoa assim, era meu porto seguro, assim, quando eu queria me acalmar, eu ia e falava com ele e tal. Mas era uma coisa assim muito forte, assim, eu tinha essa questão da AIDS muito presente. Foi um horror assim para mim no começo. E o meu médico, ele era uma pessoa um pouco homofóbica, meu primeiro médico. Então ele também me tratava com muito estigma, né? Eu sempre olhava um olhar assim meio acusador, sabe? É uma doença que é adquirida sexualmente, pelo menos na grande maioria dos casos. Então, esse é o estigma, né? É como você falar que você tem sífilis ou que você tem gonorreia, sabe? São doenças que são proibidas você ter, porque você quer dizer que você transou com alguém. E é um crime transar, né? É um pecado, né? Na cabeça das pessoas. Então, acho que esse que é o grande estigma, né? Quando você fala que você tem HIV, vem toda uma carga em cima de você, né? Uma projeção falando que você é uma pessoa promíscua, que você... eu acho que as pessoas, elas não... Em geral, eu vejo assim, esse conservadorismo da sociedade, é como se você não pudesse ter prazer. Então, se você teve prazer, você tem que ser punida, né? Então, o estigma, ele é realmente eu acredito nisso, ele é como se fosse um prazer secreto que as pessoas têm, de falar assim, olha, tá vendo, você quis ter prazer, olha agora o que está acontecendo com você. Eu tinha na minha cabeça assim, eu preciso falar para todo mundo, porque como que essas pessoas vão se cuidar se elas não sabem? Meu irmão, pensa numa pessoa que deu a cara para bater. Essa que tá falando é novamente a Raquel, aquela que descobriu o HIV super mocinha quando ficou noiva e precisou metabolizar aí o preconceito. Aí, depois de um tempo dessa experiência, eu entendi que não dá para falar, porque as pessoas não estão preparadas. Ao invés de elas falarem, putz, isso aí é uma notícia que eu preciso pegar para mim e falar para os meus familiares. Não, elas se afastavam e, como eu falei no começo, julgavam o que ela fez, o que essa mocinha fez para estar com esse problema meu. Eu acho que é a transmissão sexual, Saulo. Eu acho que é isso.
A AIDS é transmitida, o HIV é transmitido por via sexual. E você sabe que no começo, o termo que eles usavam na literatura internacional, que a AIDS era ligada à promiscuity, à promiscuidade. Eu escrevi uma carta para o The New England, dizendo que absurdo é esse, que uma revista desse nível usar um termo que não tem nada de científico. O que é promiscuidade? Não sei se a minha carta teve algum peso, porque outros também encaminharam cartas desse tipo e eram pessoas mais importantes e conhecidas do que eu, mas o fato é que eles pararam de usar esse termo. Você imagina o The New England usar esse termo promiscuidade? O que você entende por promiscuidade? Então, a AIDS sempre veio ligada a esse aspecto. E antes da gente se despedir, a gente gostaria de deixar algumas indicações culturais, como a gente sempre faz nos nossos podcasts, o Saúde e Diversidade e o Cultura Transviada. A gente vai falar aqui de alguns projetos que falam sobre esse período de início e descoberta do vírus e sobre esse impacto na vida das pessoas. A gente recomenda a minissérie It's a Sin, que está disponível na HBO Max, que conta exatamente a história de um grupo de amigos em Londres, nos anos 80, e de como o vírus atravessou a vida de todas essas pessoas. Tem também o documentário Carta para Além dos Muros, brasileiro, que está na Netflix, e a gente recomenda muito, inclusive com depoimentos de muitas das pessoas que você vai ouvir aqui nessa temporada especial. A gente fala também do filme A Vida Continua, que no momento está disponível somente no YouTube, ainda não está em nenhuma plataforma, e que também fala muito sobre esse momento inicial do vírus nos Estados Unidos, e a série Pose, entre muitos outros projetos, produtos culturais que a gente vai falar aqui nos próximos 5 episódios. A gente vai contar para você no próximo episódio como foi a descoberta e a evolução do tratamento antiviral que revolucionou o controle do HIV e fez com que as pessoas vivendo com HIV hoje tenham imunidade normal, expectativa de vida normal, possam constituir família e não transmitam mais o vírus por nenhum tipo de contato sexual. Mas, antes disso, a gente também quer contar para você um pouco sobre a luta, não dos médicos e pesquisadores, mas das pessoas. Pessoas que enfrentaram o preconceito, que lutaram por seus direitos e que transformaram o luto em vida. Nós saíamos às ruas, nós pegávamos megafone e fazíamos protestos. Eu acho que a gente precisa voltar a fazer isso de novo para poder o HIV voltar para a agenda, porque está muito fora da agenda ultimamente e ninguém fala mais nisso. HIV do caos à cura. A esperança é uma evidência científica. Esse podcast foi idealizado pela Vivian Avelino Silva. A apresentação, roteiro e pesquisa são da Vivian, comigo, Pedro Neves. As entrevistas foram realizadas pela Vivian com o Saulo Ciasca. A pós-produção é da Baioc Conteúdo, com Luiz Fugita na coordenação e Amanda Vicente e Nilman Costa na edição e finalização. O apoio é do Estudo Hope. E nesse episódio você ouviu áudios de Drauzio Varela, Adele Benzaquem, Esper Calais, Camila Piccone, Raquel Ávila, Beto de Jesus, Cláudio Lazas e Saulo Ciasca, que fez a leitura dramatizada dos áudios históricos. Esse podcast é uma realização do Instituto Saúde e Diversidade. Conheça os nossos podcasts Saúde, Diversidade e Cultura Transviada. Deixe seus comentários e participe através das nossas redes sociais no @saúdediversidade ou @cultura transviada. Agradecemos quem esteve até aqui conosco e até o próximo episódio.